paz do Senhor Jesus aos irmãos. Vamos dar continuidade na meditação do livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 ao 31, ao qual Paulo ele vai nos ensinar sobre a justiça pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Louvado seja Deus. Paulo, ele fala que a justiça de Deus se manifestou no meio de nós sem a lei. Essa justiça ao qual Paulo está falando, ela se refere à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante ao qual ele próprio, dentro das normas da sua justiça, ele leva-nos a um relacionamento correto com ele. E Paulo, ele fala que também tem o testemunho da lei e dos profetas. Porque tanto a lei como os profetas, outrora, eles apontam para a justiça de Deus, ao qual nós temos essa justiça hoje, mediante a sua graça, no seu Filho, Jesus Cristo. Paulo fala que nós temos o testemunho da lei e dos profetas sobre essa justiça do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. E Paulo, ele fala que essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado. Tanto no passado já apontava para essa justiça, como hoje nós temos essa justiça, nós temos esse poder de Deus, que revela a sua justiça, mediante a sua graça, podemos encontrar em Jesus Cristo. Como o poder de Deus para a salvação, ele acompanha todos aqueles que creem em Jesus Cristo, pela fé, ao qual essa salvação se dá pelo poder de Deus, e ela mesma se mantém nova e suficiente perante a sua justiça. E Paulo continua, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, essa justiça de Deus, essa justiça que vem pelo Evangelho, que é Jesus Cristo, ela se obtém pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela não se obtém pela fé em outras coisas, mas sim somente através de Jesus Cristo. E Paulo está nos ensinando
que a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, ela é para todos e sobre todos os que creem. Essa justiça que traz salvação pelo poder do Evangelho, ela não é para os que não creem, mas sim para somente os que creem pela fé em Jesus Cristo. Porque não há diferença. Não há diferença. É para todos. Mas todos aqueles que creem e não nos que não creem pela fé em Jesus Cristo. No versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala que todos pecaram. Todos estão sobre a condenação do pecado. Todos estão debaixo da lei. Porque a lei aponta o pecado do homem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Deus enviou, mediante Jesus Cristo, a sua graça, que nos livra do poder do pecado, nos livra do poder do mal e nos traz salvação. Aí no versículo 24 vai nos dizer Paulo, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Somos justificados todos aqueles que se achegam a Jesus Cristo, crendo nele pela fé. Ele é justificado gratuitamente. Não precisa pagar. Porque a justiça de Deus, ela não tem preço terreno. Não. Ela não é vendida. A salvação, ela não é vendida. Assim como nós podemos ver nesse evangelho terreno, uma graça que é pregada, uma graça que não liberta, uma graça terrena. O evangelho revela a sua justiça mediante a graça de Deus no seu Filho Jesus Cristo. E é pela fé. É pela fé que o homem ele pode ser justificado gratuitamente, sem pagar nada. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus pagou o resgate, porque estávamos presos nas garras do diabo. Seríamos destruídos, estando condenados à morte, sobre a lei. Deus enviou Jesus Cristo, que pagou o resgate, que cumpriu a redenção, nos libertando, nos livrando do cativeiro, porque estávamos todos presos nos nossos pecados. Deus enviou Jesus Cristo mediante sua graça. E Jesus, seu Filho, pagou o resgate a preço de sangue, nos livrando, nos libertando e dando-nos a condição de podermos ser livres
e nos trazendo salvação, tendo nossos pecados perdoados por Deus, mediante Jesus Cristo, nos dando a justificação, o pleno relacionamento perfeito com Deus. Jesus, ele pagou o resgate. O resgate foi a preço de sangue, o seu sangue vertido na cruz. Louvado seja Deus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. No tempo presente, podemos ver nos dias de hoje, temos a oportunidade a todos que creem pela fé em Jesus Cristo, o poder, temos esse poder que está no Evangelho, que por meio de Jesus Cristo nós podemos ter nossos pecados perdoados por Deus. Então somente através de Jesus Cristo, o único que pode perdoar pecados, mesmo nesse tempo presente, o homem pode ter os seus pecados perdoados e ser devidamente justificado pela fé, mediante a graça de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O único que perdoa pecados e pode ser justificado perante Deus é Jesus Cristo. O único que pode justificar alguém, não importa a cor, seja branco, seja negro, seja vermelho, seja pardo, não importa a cor, não importa a raça, sobre todos aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo. Aí Paulo, no versículo 27, onde está logo a jactância? Ou seja, Paulo está dizendo onde está a ignorância? Onde está o orgulho? Paulo está falando aqui neste momento, se referindo aos judeus, porque os judeus, ao qual tinham a lei, ao qual eles eram direcionados para ensinar o seu povo sobre a lei de Deus, sobre a justiça de Deus, os judeus se gabavam em si mesmos, como podemos ver no capítulo 2, ao qual meditamos. Paulo fala que a religião não salva. Paulo está dizendo a eles, onde está o orgulho, a soberba? Em quem vocês se apoiam, em outras palavras?
A justificação, ela não se dá perante a lei. A justificação, ela se dá por meio da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo, ele fala, aonde está o orgulho? Aonde está a ignorância? Como podemos ver há muitos nesses últimos dias ao qual estamos vivendo, muitos no orgulho do Evangelho, se orgulhando de muitas coisas, muitos soberbos, muitos religiosos se gabando em si mesmo. É por meio da fé que Deus manifesta a sua justiça nesse tempo presente, ao qual em Jesus Cristo o homem pode ser salvo. Louvado seja Deus. Aí Paulo fala, é excluída por qual lei? Das obras? É pela lei das obras que o orgulho do homem é excluído? Aí Paulo responde, não, mas pela lei da fé, através da justiça do Evangelho, que encontramos perante a graça de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí Paulo continua no versículo 28. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. É porventura Deus somente dos judeus? Paulo pergunta. E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão, e por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo que a lei moral de Deus, ela aponta o pecado do homem. Através da lei, o pecador tem conhecimento que ele necessita da graça de Deus. Dessa graça que é o poder de Deus, que revela a própria justiça de Deus, que vamos ter somente no seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus.